Bom, uma vez que você já verificou as tensões e correntes nominais do seu relé e a sua fiação está correta, suas parametrizações de TP e TC estão corretas, o próximo passo é verificar se o quê? Se o relé está mandando sinal de abertura para o disjuntor. O jeito mais fácil de fazer isso, como eu disse, é fazer uma sobrecorrente temporizada. Tá? Então a gente tem uma função bem bacana que chama sequência de estados, tá? Sequência de estados, que basicamente você vai só fazer um teste para verificar se a bobina do disjuntor está sendo aberta ou não. Então basicamente você coloca o disjuntor na posição fechada, você entra nessa função sequência de estados e aí você pode colocar, por exemplo, a função de mudança por tempo. Ou seja, se você fosse olhar de forma gráfica, você vai definir um tempo, por exemplo, 5 segundos, e aí você pode ter, por exemplo, a corrente da fase A sofrendo um acréscimo partindo, por exemplo, dos seus 75 amperes do primário, que corresponde a 2,5 amperes do secundário, para uma sobrecorrente, por exemplo, de 175 amperes do primário, que seria 6 amperes no secundário. Nessa condição, o disjuntor deveria abrir. Tá? O que vai acontecer? Nessa condição, você vai estar injetando dados o tempo todo no relé e ele vai abrir, ok, o disjuntor vai abrir, mas você não vai ter eliminação da corrente, porque quem está injetando é só a fonte, ok? Nesse caso, ele só faz uma mudança de estado e você quer fazer a verificação se o disjuntor vai atracar. Então, basicamente, ele vai fazer essa rampa, geralmente essa rampa é no dual do tempo, tá? Você pode também definir o D e DT, tá? Então a velocidade com que isso aqui acontece, essa rampa de subida acontece, e aí você consegue fazer essa verificação de se o disjuntor está realmente atracando ou não. Tá? Então basicamente você entra nas funções de estado, sequência de estados, função de mudança definida no tempo, ok? E aí você pode testar, por exemplo, o D e DT da fase A, da fase B, da fase C, ou fazer alguns testes também de sobre e subtensão, sobre frequência. Então você escolhe a variável que você quer e você pode fazer isso. Um outro exemplo que é bem interessante é você fazer o teste, por exemplo, de subtensão. Então você vai ter uma condição de 69 volts, né, que seria o 13.8 R3, e você faz um afundamento de tensão. Geralmente aí você vai estar perto, por exemplo, de 60 volts, ou seja, mais de 10%, em torno de 15%. Então você estaria perto aí de 12 kV no secundário. Obviamente, novamente, você vai fazer a definição da rampa DVDT, tá? Então, o DVDT. E você tem que verificar se o seu disjuntor foi protegido geralmente para essas faixas. Então, geralmente o seu disjuntor deveria atracar de 0,95 a 1,05 PU. Em alguns casos, alguns casos típicos, você pode estar dando até 10%. Então a gente está falando de 1,1 PU até 0,9 PUs PU da tensão. Okay? Então isso é só uma verificação simples se o seu relé está reconhecendo essa variação e se ele está atracando o disjuntor. Ok? Então isso é só uma verificação simples, você não vai passar por todas as funções assim, até porque você precisa coordenar isso e bater outros pontos, mas é uma verificação bem simples, você pode testar todas essas proteções dentro desse grupo de sequência de estados.